Provavelmente já ouviste esta história 1000 vezes. Deus disse, faça-se luz, e a luz apareceu. Fim do primeiro dia. Simples, certo? Mas há algo que ninguém te conta. Essa única frase, apenas 10 palavras em inglês, tem sido debatida por rabinos, físicos, teólogos e filósofos há mais de 2000 anos, porque quando te sentas e lês o que o Gênesis realmente diz sobre aquele primeiro dia, surgem perguntas que são genuinamente difíceis de responder. Para começar, a luz que apareceu no primeiro dia não era o sol. O sol só aparece no quarto dia. Então, o que era exatamente esta luz? De onde veio? E se não havia sol, nem lua, nem estrelas, como é que podia existir sequer um dia? Há também uma única palavra em hebraico, escondida na última linha do primeiro dia, que muda completamente a forma como se lê o resto da Bíblia. Vamos chegar a isso. Mas primeiro, precisas de entender o que o texto realmente diz, porque não é o que pensas. Vamos começar pelo início. Literalmente, o primeiro versículo do Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Parece direto, uma declaração clara, mas o hebraico original conta uma história ligeiramente diferente. E é aqui que as coisas começam a ficar complicadas quase de imediato. A palavra hebraica para princípio é Bereshit. E os estudiosos antigos repararam em algo estranho. Gramaticalmente, não funciona bem como uma declaração limpa e simples. A estrutura da palavra sugere algo mais parecido com no princípio de, que é uma frase incompleta. Aponta para um processo, não para um evento terminado. Alguns tradutores leram-na como no princípio do criar de Deus, o que muda o significado por completo. Já não é um único momento, é a abertura de uma sequência, um primeiro passo em algo muito maior. Pensa no que isso significa para ti pessoalmente. Se a criação é um processo e não um evento único, então o mundo em que acordaste esta manhã não é um produto acabado. Ainda está a ser feito. A primeira palavra da Bíblia abre essa porta. E isto importa mais do que imaginas. Porque a questão de saber se a criação aconteceu num instante ou como um processo em desenvolvimento tem sido debatida desde antes do tempo de Cristo. A primeira palavra da Bíblia obriga-te a tomar uma posição, mas há outra camada. A palavra hebraica bara, traduzida como criou, é usada exclusivamente na Bíblia para a criação divina. Os seres humanos não fazem bara, só Deus o faz. Implica trazer algo à existência de uma forma que nenhuma arte ou esforço humano consegue replicar. Portanto, o texto não está apenas a dizer que Deus fez algo. Está a dizer que Deus fez algo que não tem paralelo, nem equivalente, nem comparação em toda a experiência humana. E o que é que ele criou? Os céus e a terra. Em hebraico, Hashamayim ve'haaretz. Esta expressão funciona como aquilo que os linguistas chamam um merismo, uma figura de linguagem em que se nomeiam dois opostos para significar tudo. Como dizer, procurei por todo lado, usando extremos. Portanto, os céus e a terra não significa apenas o céu e o chão, significa toda a realidade, tudo o que existe, o espetáculo inteiro. Um versículo, 14 palavras no hebraico original. E já estamos a lidar com a natureza do tempo, a singularidade do poder divino e a totalidade da existência. Agora vamos continuar, porque o versículo 2 é onde as coisas ficam realmente intensas. E, sinceramente, o que ele descreve é uma das imagens mais marcantes de toda a literatura. E a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a superfície do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para aí, lê isso outra vez com atenção. Deus acabou de criar os céus e a terra, mas a terra é descrita como sem forma e vazia. A expressão hebraica é tohu vavohu, e esta expressão tem atormentado comentadores durante milênios. Tohu significa vazio, ausência de forma, caos.
é usada noutras partes da Bíblia para descrever terras desoladas e lugares onde o sentido entrou em colapso. Vohu intensifica-a. É como dizer vazio do vazio, ou nada do nada. A Terra, neste ponto, não é um planeta como o conhecemos. Não é um lugar onde pudesses estar de pé. É um conceito sem forma, uma tela antes da primeira pincelada. Agora tenta imaginar o que o texto descreve. Nenhum chão, nenhum céu, nenhuma cor, nenhuma forma, nada para ver, nada para ouvir, nada para tocar. Escuridão total e absoluta. Não a escuridão da noite, porque a noite ainda não existe. Não a escuridão de um quarto com as luzes apagadas, porque os quartos não existem. Esta é uma escuridão tão completa que a própria palavra escuridão mal a descreve. É a ausência de tudo o que se pode perceber, um estado onde os teus olhos, os teus ouvidos, as tuas mãos seriam inúteis, onde a própria consciência não teria nada a que se agarrar. E algures neste vazio, a água. A palavra hebraica é Tehom e refere-se a um vasto oceano primordial. Um abismo que se estende em todas as direções, sem margens, sem fundo, sem uma superfície que pudesses identificar. Ora, isto levanta uma pergunta que o texto nunca responde. De onde veio esta água? O Gênesis não diz que Deus a criou, ela simplesmente está lá. Alguns estudiosos acreditam que Tehom não se refere à água literal, mas ao próprio caos, um potencial sem forma a partir do qual a ordem seria extraída. Outros interpretam-na de forma bastante literal e defendem que a água é a substância primordial da criação. Mas é aqui que fica interessante, e isto é algo que mudou a forma como os historiadores entendem toda a Bíblia. Este conceito não é exclusivo do Gênesis. As antigas histórias de criação da Mesopotâmia, particularmente o Enuma Elish, também começam com águas primordiais. Na versão babilônica, o deus Marduk luta contra o monstro do caos Tiamat, que representa o mar, e divide o seu corpo para formar os céus e a terra. Alguns linguistas até apontaram que Tehom e Tiamat podem partilhar a mesma raiz. Mas a diferença entre o Gênesis e todas as outras histórias antigas de criação é impressionante. Em todas as outras versões, os deuses lutam contra o caos, esforçam-se contra ele, vencem-no através da violência e da guerra. No Gênesis, não há batalha, não há conflito. Deus não luta para submeter o abismo. Ele simplesmente fala, e a ordem aparece. O autor do Gênesis não está apenas a contar uma história de criação. Está a fazer uma declaração sobre o poder. O verdadeiro poder não luta contra o caos. Fala, e o caos obedece. E pairando sobre esta água escura e caótica está o Espírito de Deus. A palavra hebraica usada aqui é Merashephet. Significa pairar, flutuar ou aninhar. Como um pássaro sobre o seu ninho. Agora guarda essa imagem na tua mente. Escuridão total. Um oceano sem fim e sem forma. Nenhum som. Nenhum movimento exceto uma coisa. Algo vivo. Algo consciente, movendo-se suavemente sobre a superfície. Sem chocar contra ela. Sem a partir, a pairar, à espera. Como uma mãe pássaro sentada sobre os ovos no escuro, sentindo o calor do que está prestes a nascer. Os rabinos do Talmud passaram muito tempo a debater o que este pairar significava. Alguns compararam-no a uma pomba a flutuar sobre as suas crias sem lhes tocar. Outros viram-no como o sopro de Deus, um vento divino que se movia sobre a face das águas. Em ambas as leituras, a imagem é a mesma: gentileza antes do poder, paciência antes da ação. O ser mais poderoso da existência a escolher, mover-se suavemente antes de falar o universo à existência. Se alguma vez estiveste num momento de silêncio completo antes de algo grande acontecer, um médico a entrar numa sala, um telefone a tocar às 3 da manhã, o segundo antes de um veredito,
Sabes como esse tipo de silêncio se sente? Pesado, cheio do que está prestes a vir. É isso que o versículo 2 descreve. O universo inteiro a suster a respiração. E então, depois de toda esta preparação, todo este silêncio e escuridão e pairar, Deus fala, Yehi Or, faça-se luz. 3 palavras em hebraico, 2 sílabas na primeira palavra, uma na segunda. É uma das frases mais curtas de toda a Bíblia e talvez seja a mais importante. Segundo o texto, a luz simplesmente aparece, não gradualmente, não de uma fonte, não do sol, que não existirá por mais 3 dias. Simplesmente é, porque Deus a chamou à existência através da fala. Pensa no que o texto está a afirmar aqui. As palavras são normalmente apenas descrições. Dizes cadeira e estás a apontar para algo que já existe. Mas no Gênesis, a linguagem funciona de forma diferente. Deus diz luz e a luz acontece. A palavra não descreve a realidade, gera a realidade. A fala é o próprio mecanismo da criação. Esta ideia ecoou pela teologia judaica durante séculos. Os salmos dizem, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E quando o Evangelho de João abre com, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, está a alcançar diretamente este momento. O Logos, o Verbo, não é apenas um conceito, é a força criadora que trouxe tudo à existência, começando aqui mesmo, no primeiro dia. E há algo que vale a pena considerar. A palavra grega, logos, que João usa no seu evangelho, não significava apenas palavra no sentido casual. Na filosofia grega, logos referia-se ao princípio racional subjacente que governa o universo, a ordem invisível por trás da realidade visível. Heráclito usou-a. Os estoicos construíram sistemas inteiros à volta dela. Portanto, quando João escreve "no princípio era o Logos", está a fazer uma afirmação que teria parado tanto leitores judeus como gregos. Está a dizer que a estrutura racional da realidade, a força que mantém o cosmos unido, não é um princípio abstrato, é uma pessoa. E essa pessoa esteve presente no primeiro dia a falar a luz à existência. A tradição islâmica chega a um lugar semelhante através de linguagem diferente. O Alcorão descreve a criação através da palavra kun, que significa se. Deus diz kun fayakun, se e é. O mecanismo é o mesmo. A fala divina como motor da realidade. E no Alcorão, tal como no Gênesis, não há luta, não há esforço, não há resistência. Deus fala e o universo obedece. Portanto, nas 3 principais religiões mundiais, o primeiro momento da criação é entendido da mesma maneira. Não como um ato de força, mas como um ato de fala. Não construir, mas declarar. O evento mais poderoso da história não foi uma explosão, foi uma frase. Mas agora precisamos de lidar com a pergunta que tem pairado desde o início deste vídeo. O que é esta luz? Porque a resposta é uma das ideias mais estranhas de todo o pensamento religioso e muda a forma como lês cada capítulo que vem a seguir. Não é luz solar. O sol só será criado no 4º dia. Não é luz das estrelas, nem luz da lua, pela mesma razão. Não é luz de fogo, porque o fogo ainda não foi introduzido. Não é um relâmpago, porque a atmosfera ainda não existe. Então, o que estamos a ver? A tradição judaica tem uma resposta, e quando a li pela primeira vez, fiquei paralisado. O Talmud e vários comentários rabínicos importantes descrevem esta primeira luz como o Or Haganus, que se traduz como a luz escondida ou a luz guardada. Segundo o rabino Elazar, esta luz original era tão poderosa que uma pessoa podia ver de uma ponta a outra do universo com ela. Não metaforicamente, literalmente. Iluminava tudo. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Na sua presença, a verdade era visível, o engano
era impossível. Tudo era claro. Imagina isso por um segundo, uma luz onde não podias mentir, onde nada podia ser escondido, onde cada motivo, cada pensamento, cada intenção era visível. Não como um holofote a expor algo, mas como se a própria clareza se tornasse a atmosfera. Não precisarias de procurar a verdade, simplesmente a verias. Mas Deus viu que os maus das gerações futuras iriam abusar desta luz, iriam explorar o seu poder. Então, segundo o Talmud, Deus escondeu-a após aqueles primeiros dias. Guardou-a, reservando-a para os justos do mundo vindouro. O Or Haganuz não é a luz que vemos quando abrimos os olhos de manhã. É algo que nunca experimentamos. Algo para além da nossa realidade atual, a nossa espera no fim da história. Ora, alguns rabinos foram mais longe. O Zohar, o texto central da Cabala, descreve o Or Haganuz como a primeira emanação da própria essência de Deus. Não algo criado, mas uma expressão direta do divino. Se isso for verdade, então a primeira coisa que entrou no vazio sem forma não foi apenas iluminação. Foi o próprio Deus, estendendo-se para dentro da escuridão. O rabino Nachman de Breslov ensinou que esta luz escondida ainda é acessível. Não através dos olhos, mas através do estudo da Torá, através de atos de bondade, através de momentos de profunda ligação espiritual. Ele acreditava que centelhas da luz original estão espalhadas por toda a criação, à espera de serem descobertas. Cada vez que alguém pratica um ato genuinamente bom, um fragmento do Or Haganuz volta a brilhar. Pensa nisso da próxima vez que fizeres algo gentil por um desconhecido e sentires aquele breve calor inexplicável. Segundo esta tradição, esse sentimento não é aleatório. É uma centelha da primeira luz, a luz original, a despertar por um momento. Quer tomes isto literalmente ou não, o conceito é profundo. A primeira coisa que Deus criou não foi matéria, nem substância, nem os blocos de construção do universo físico. A primeira coisa que Deus criou foi luz. E não uma luz qualquer. Uma luz tão pura e tão poderosa que teve de ser escondida da humanidade para nossa própria proteção. Isto reformula completamente o primeiro dia. Não se trata apenas de as luzes acenderam-se. É o momento em que o divino tocou o vazio, e o vazio começou a transformar-se. E esta ideia não ficou nos livros de teologia, remodelou a arte, a arquitetura e a música ao longo dos séculos. Deixa-me mostrar-te como. Os místicos cristãos tiveram os seus próprios encontros com esta primeira luz. No século XIV, o autor anônimo de A Nuvem do Não Saber descreveu a vida espiritual como uma jornada através da escuridão em direção a uma luz que não pode ser vista com os olhos físicos. Meister Eckhart escreveu sobre uma luz divina que precede todas as coisas criadas, uma centelha na alma humana que se liga diretamente ao ato criador original. E a tradição ortodoxa oriental desenvolveu toda uma teologia em torno da luz incriada, a luz de Deus que existe fora da criação. A transfiguração de Cristo no Monte Tabor, onde os discípulos viram Jesus a brilhar com um esplendor ofuscante, é entendida na teologia ortodoxa como um vislumbre desta mesma luz primordial. A luz do primeiro dia a irromper na experiência humana por apenas um instante. Esta teologia da luz teve um enorme impacto na forma como as igrejas foram construídas. As grandes catedrais da Europa medieval, com os seus imponentes vitrais, foram concebidas para serem vividas como encontros com a luz divina. Quando a luz do sol entrava por aquelas janelas e enchia o interior de cor, o efeito não era apenas decorativo, era teológico. Os arquitetos estavam a tentar recriar, em pedra e vidro, o que o Gênesis 1:3 descreve em palavras. A luz a entrar na escuridão,
o divino a iluminar o vazio, a Catedral de Chartres, Notre-Dame, a Sainte-Chapelle, em Paris. Entra em qualquer uma delas, numa tarde luminosa, e vais entender imediatamente o que aqueles construtores estavam a tentar dizer sobre o primeiro dia. Mesmo na música, os compositores tentaram captar este momento. O oratório A Criação, de Joseph Haydn, escrito em 1798, contém um dos momentos mais famosos da música clássica. A orquestra toca suavemente através do caos e da escuridão. O coro sussurra a narração. E depois, nas palavras "E fez-se luz", a orquestra e o coro inteiros explodem num enorme acorde de dó maior, fortíssimo. O público na estreia terá ficado sem fôlego. O próprio Haydn disse que sentiu como se tivesse sido tocado por uma mão divina enquanto o compunha. Tudo isto, a teologia, a arquitetura, a música, remonta a 3 palavras hebraicas, Yehi Or. Mas a luz é apenas metade da história do primeiro dia. O que Deus faz a seguir estabelece um princípio que percorre toda a Bíblia e é algo que afeta diretamente a forma como entendes o bem e o mal. Fica comigo aqui. O Gênesis 1:4 diz: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 2 coisas acontecem aqui que merecem atenção. Primeiro, Deus avalia a sua própria criação. Ele vê que a luz é boa. A palavra hebraica é tov, e não significa apenas agradável ou simpática. Tov em hebraico bíblico carrega conotações de adequação, propósito e completude. A luz é boa porque cumpre a sua função pretendida, faz aquilo para que foi criada. Mas repara no que não é chamado bom: as trevas. Deus chama a luz de boa, mas não diz nada sobre as trevas. As trevas já lá estavam no versículo 2, antes de Deus falar. Não são criadas, não são avaliadas, não são elogiadas. Simplesmente existem como o pano de fundo contra o qual a luz ganha significado. Alguns teólogos leram um enorme significado neste silêncio. As trevas, nesta leitura, não são exatamente o mal, mas não são tov. São a matéria-prima, a ausência, o estado sem forma do qual a criação emerge. E se alguma vez te perguntaste por que é que a Bíblia parece associar as trevas ao perigo, mas nunca a chama exatamente de pecado, este versículo é onde essa tensão começa. Depois vem a separação. Deus divide a luz das trevas, separa-as e cria uma fronteira entre elas. Este é o primeiro ato de distinção em toda a Bíblia. Antes da terra e do mar, antes dos animais e dos humanos, antes de tudo o resto, Deus cria uma diferença, uma margem, uma linha entre 2 coisas. E é por isto que isso importa para o resto da história. Se seguires a estrutura de todo o relato da criação, este padrão repete-se ao longo dos 6 dias. O segundo dia separa as águas de cima das águas de baixo. O terceiro dia separa a terra do mar. O quarto dia separa o dia da noite através dos corpos celestes. O quinto dia separa as criaturas do mar das criaturas do céu. O sexto dia separa os animais dos humanos. Todo o ato de criação é fundamentalmente um ato de distinção, de pegar no que está misturado, caótico e sem forma, e introduzir fronteiras, categorias e identidade. O primeiro dia é o modelo. A separação é o método. Ordem a partir do caos é o projeto inteiro. O filósofo e teólogo Francis Schaeffer passou anos a explorar isto. Ele argumentou que o Deus do Gênesis é fundamentalmente um Deus de distinções e que o colapso das distinções é o que a Bíblia descreve consistentemente como o caminho para a destruição. Quando as fronteiras se dissolvem, quando coisas que deviam estar separadas se fundem, o caos regressa. Pensa na história do dilúvio. O que acontece? As águas de cima e as águas de baixo, separadas no segundo dia, voltam a fundir-se. As fronteiras dissolvem-se. A criação reverte-se literalmente. O dilúvio não é apenas um castigo.
é uma descriação, o trabalho do primeiro dia a ser desfeito. O primeiro dia não é apenas o começo do mundo, é a introdução do princípio que mantém o mundo unido. Após a separação, Deus dá nome ao que fez. Chama a luz dia e as trevas noite. No nosso mundo moderno, dar nome às coisas é apenas uma conveniência. Rotulamos as coisas para podermos falar sobre elas. Mas na antiga compreensão hebraica, nomear era poder. Dar nome a algo significava que tinhas autoridade sobre isso. Compreendias a sua natureza. Possuías aquilo de uma forma fundamental. Quando Adão dá nome aos animais no Gênesis 2, não é um exercício simpático, é um ato de domínio. E aqui, quando Deus dá nome à luz e às trevas, está a fazer a mesma coisa à escala cósmica. A luz e as trevas não são forças independentes a competir pelo controlo. São nomeadas, categorizadas e colocadas sob domínio divino. Esta é outra diferença fundamental em relação a outras visões do mundo antigo. No zoroastrismo, a luz e as trevas estão presas numa luta eterna entre duas divindades iguais, Ahura Mazda e Angra Mainyu. No maniqueísmo, o mundo físico é um campo de batalha entre forças de luz e trevas. Mas no Gênesis, não há batalha. As trevas não resistem a ser nomeadas. A luz não luta por território. Deus simplesmente fala, separa, nomeia e segue em frente. E então vem a frase que encerra o primeiro dia. Lembras-te daquela palavra hebraica que mencionei no início? Aquela que muda tudo? Aqui está ela. E houve tarde e houve manhã o primeiro dia. Mas antes de chegarmos a essa palavra, vamos analisar o resto desta frase. Porque até as partes que parecem simples estão carregadas de significado. Primeiro, repara na ordem. A tarde vem antes da manhã, as trevas antes da luz. O dia não começa ao nascer do sol, começa ao pôr do sol. Na tradição judaica, é por isso que o Shabat e todos os dias sagrados começam ao anoitecer. Quando o sol desce abaixo do horizonte na sexta-feira à noite, o Shabat já começou. Isto não é uma particularidade cultural. Está enraizado diretamente neste versículo. E há um simbolismo profundo nessa estrutura. O próprio padrão da criação move-se do caos para a ordem, do vazio para a substância, das trevas para a iluminação. E cada dia espelha esse movimento. Começas no desconhecido, no escuro, e avanças em direção à clareza. Se alguma vez passaste por uma fase difícil, um tempo em que tudo parecia sem forma e vazio, e depois lentamente viste as coisas a ganhar forma de novo, viveste o ritmo do primeiro dia. As trevas primeiro, depois a luz. Não é apenas assim que a criação funciona. Segundo este texto, é assim que o próprio tempo está estruturado. Tarde e depois manhã, trevas e depois luz, luta e depois resolução. Está incorporado na própria essência da realidade desde o primeiro dia. Mas depois vem a pergunta maior, e esta gerou mais discussões do que quase tudo o resto na teologia. O que é que dia sequer significa aqui? Se ainda não há sol, o que cria uma tarde? O que cria uma manhã? O que está a rodar? Que fonte de luz está a alternar? O texto não dá nenhum mecanismo, simplesmente afirma o facto. Isto produziu séculos de debate aceso. De um lado, os criacionistas da Terra Jovem defendem que dia significa um período literal de 24 horas. Apontam para a palavra hebraica Yom, que no seu uso mais comum significa um único dia. Observam que sempre que Yom aparece com um número na Bíblia hebraica, significa sempre um dia literal. Do outro lado, estudiosos apontam que Yom é usada de forma diferente mesmo dentro do próprio Gênesis. No Gênesis 2:4, Yom refere-se a todo o período da criação. E os Salmos dizem: 1000 anos aos teus olhos são como um dia.
ligando explicitamente Yom a vastos períodos de tempo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe, e isto surpreendeu-me quando o descobri pela primeira vez. Este não é um debate moderno, é antigo, e alguns dos maiores nomes da história cristã estavam do lado não literal, séculos antes de Darwin nascer. Agostinho de Hipona, escrevendo no início dos anos 400, argumentou que os dias do Gênesis não eram períodos literais de 24 horas. Acreditava que eram uma estrutura literária, uma forma de organizar informação sobre os atos criativos de Deus, não uma cronologia. E o seu raciocínio era afiado. Reparou que o Sol não aparece até ao quarto dia, o que significa que os 3 primeiros dias não podem ser dias solares em nenhum sentido normal. Também observou que Deus, estando fora do tempo, não precisaria de 6 dias para criar o que quer que fosse. Deus podia criar tudo simultaneamente. Portanto, a estrutura de 6 dias devia servir um propósito diferente. Agostinho concluiu que era pedagógica. Deus organizou o relato da criação para nosso benefício, para nos ensinar algo sobre a natureza e a ordem da criação, não para nos dar um calendário. Mas aqui está a parte que devia fazer toda a gente, independentemente da sua posição neste debate, prestar atenção. Agostinho também avisou os cristãos contra usar o Gênesis para fazer afirmações científicas que não pudessem defender. Ele escreveu, e estou a parafrasear, que nada é mais embaraçoso do que um cristão a dizer disparates sobre o mundo natural enquanto reclama a autoridade das Escrituras. Se um não crente ouve um cristão a fazer afirmações comprovadamente falsas e a citar a Bíblia, vai rejeitar a Bíblia por completo. Agostinho escreveu isto no ano 415, há 16 séculos, e continua a ser um dos conselhos mais relevantes alguma vez dados sobre como ler o Gênesis. Orígenes, escrevendo ainda mais cedo no século III, fez argumentos semelhantes e apontou algo que a maioria dos leitores não nota. O texto diz, houve tarde e houve manhã para cada dia, mas o 7º dia, o dia de descanso, nunca recebe essa fórmula de encerramento. Não há e houve tarde e houve manhã, o 7º dia. Pensa no que isso implica. O 7º dia nunca termina. O descanso de Deus está em curso. Ainda estamos a viver no 7º dia. Se isso for verdade, reformula todo o conceito de descanso sabático. Não é algo que aconteceu uma vez, no passado distante. É o estado atual da realidade. A era em que vivemos agora mesmo. Fílon de Alexandria, um filósofo judeu que escreveu antes de Cristo, foi numa direção completamente diferente. Interpretou os 6 dias alegoricamente, argumentando que representavam uma ordem lógica de prioridades, e acreditava que o número 6 foi escolhido porque é o primeiro número perfeito em matemática, um número que é igual à soma dos seus fatores. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Para Fílon, a estrutura da criação reflete harmonia matemática. Uma ideia que ecoaria séculos mais tarde, quando os cientistas descobriram que as leis da física são construídas sobre fundamentos matemáticos. Há até uma interpretação do século XIX chamada Teoria do Intervalo. Esta leitura sugere que um vasto período de tempo existe entre o Gênesis 1:1 e o Gênesis 1:2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Depois, passados milhares de milhões de anos, a terra era sem forma e vazia. Algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. A criação original caiu no caos, e os 6 dias são, na verdade, uma restauração. Uma reconstrução. A teoria do intervalo caiu em desuso, mas prova algo importante. Cada geração traz novas perguntas ao Gênesis 1, e cada geração descobre que o texto tem espaço para respostas que não esperava.
Portanto, o debate sobre o significado de dia não é cristianismo contra a ciência, é o cristianismo a discutir consigo próprio. E tem sido assim há quase 2000 anos. Mas agora precisamos de ir a um lugar ainda mais profundo, porque antes do primeiro dia começar, algo pode ter acontecido que a maioria das pessoas nunca sequer considerou. O Gênesis 1 diz, no princípio. Mas o que havia antes do princípio? Havia alguma coisa? Havia sequer um antes? Na teologia judaica clássica, a visão dominante é creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Antes do Gênesis 1, não havia matéria, nem energia, nem espaço, nem tempo. Havia apenas Deus. Tenta realmente sentar-te com isso por um momento. Não temos nenhuma experiência do nada. Cada pensamento que alguma vez tiveste, cada sonho, cada imaginação acontece dentro do espaço e do tempo. Não consegues imaginar a ausência de espaço. Não consegues conceber um momento antes de o tempo existir. O cérebro humano não tem o equipamento para isso. E, no entanto, o Gênesis 1 pede-te que aceites que houve um estado de coisas em que nenhuma das categorias que usamos para entender a realidade existia. Nenhum onde, nenhum quando, apenas quem. O filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, escrevendo no início dos anos 1700, chamou a isto a questão fundamental da metafísica. Por que é que existe algo em vez de nada? Ele argumentou que o nada é mais simples do que o algo. O nada não precisa de explicação. O algo exige uma razão. Por que este universo e não outro diferente? Por que um universo sequer? Leibniz concluiu que deve existir um ser necessário, um ser cuja existência não requer nenhuma causa externa e que este ser escolheu criar. O Gênesis tinha dito a mesma coisa durante 3000 anos, antes de Leibniz o elaborar com a filosofia. Mas nem todas as tradições concordam sobre a parte do nada. Algumas fontes rabínicas antigas sugerem que certas coisas existiam antes da criação. A própria Torá, segundo alguns midrashim, existia antes do mundo. A sabedoria, tal como descrita em Provérbios 8, estava presente antes de a terra ser formada. O Senhor possuiu-me no início do seu caminho, antes das suas obras de outrora, diz a sabedoria. Fui formada há muito tempo, no próprio início, quando o mundo veio a existir. E depois, há a ideia mais provocadora de todo o misticismo judaico. Uma que, quando a ouvires, não vais esquecer. A tradição cabalística descreve um processo chamado Tzimtzum, contração divina. Segundo este conceito, a presença de Deus originalmente preenchia tudo. Não havia espaço para um universo porque Deus ocupava toda a realidade. Então, para criar, Deus primeiro teve de se retirar. Ele contraiu a sua própria presença infinita para criar um vazio, um espaço de ausência, no qual o universo pudesse ser falado à existência. Pensa no que isso significa. Antes de faça-se luz, houve um ato de contenção divina. Deus recuou. Ele criou o espaço. O primeiro ato não foi a criação, foi abrir espaço para a criação. Generosidade antes do poder, retirada antes da expansão. E se essa ideia ressoa contigo a um nível pessoal, pode haver uma razão. Porque a melhor definição de amor a que a maioria das pessoas chega é exatamente esta: abrir espaço para outra pessoa. Recuares para que outra pessoa possa existir plenamente. Se o Tzimtzum é verdadeiro, então a primeira coisa que Deus fez não foi criar, foi amar. Nem todos os teólogos aceitam esta estrutura. Continua a ser uma interpretação mística, mas a ideia ressoou através de tradições porque aborda algo com que a simples criação a partir do nada tem dificuldade. Se Deus é infinito, onde cabe o universo? O Tzimtzum dá uma resposta. Deus abriu espaço. Agora há mais uma conversa que precisamos de ter sobre o primeiro dia, e é a que deixa muita gente desconfortável.
a intersecção entre o Gênesis e a ciência moderna. Em 1927, um padre e físico belga chamado Georges Lemaitre propôs que o universo começou a partir de um único ponto incrivelmente denso que se expandiu para fora. A sua ideia foi inicialmente ridicularizada. O próprio Einstein disse a Lemaitre que a sua física era aceitável, mas que a sua compreensão era abominável. Mas ao longo das décadas seguintes, as provas acumularam-se. Em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson descobriram acidentalmente a radiação cósmica de fundo, o brilho residual da expansão inicial, enquanto trabalhavam nos laboratórios Bell. Primeiro pensaram que eram dejetos de pombos na sua antena. Não eram. A teoria do Big Bang descreve um momento em que toda a matéria, energia, espaço e tempo emergiram de uma singularidade. Antes deste momento, não havia antes, porque o próprio tempo começou na singularidade. E uma das primeiras coisas que emergiram, na primeira fração de segundo, foi luz. Fotões inundaram o universo recém-nascido. Ora, para ser claro, o Gênesis não é um manual de física e a teoria do Big Bang não é um argumento teológico. Operam em categorias completamente diferentes, mas os paralelos são suficientemente impressionantes para terem captado a atenção de pensadores sérios de todas as áreas. Ambos descrevem um início. Ambos descrevem a luz como um dos primeiros fenômenos a aparecer. Ambos sugerem que o próprio tempo tem um ponto de partida. Ambos descrevem um estado inicial de ausência de forma que dá lugar à estrutura e ordem. Robert Jastrow, astrofísico e diretor fundador do Instituto Goddard da NASA, escreveu sobre isto. Observou que a descoberta do Big Bang colocou os cientistas numa posição desconfortável. A história, disse ele, acaba como um mau sonho. O cientista escala as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto, puxa-se sobre a última rocha e é recebido por um grupo de teólogos que estão lá sentados há séculos. Jastrow não estava a fazer um argumento religioso. Estava a fazer uma observação. A ideia de que o universo teve um início definido era uma afirmação teológica muito antes de ser uma afirmação científica. E quando a ciência chegou à mesma conclusão através de métodos completamente independentes, a sobreposição era impossível de ignorar. Mas a questão fundamental permanece a mesma. A ciência pode descrever o processo, pode traçar a expansão para trás até frações de segundo após a singularidade, mas não pode explicar por que é que a singularidade existiu em primeiro lugar. O que causou a causa? O que acendeu o rastilho? O Gênesis oferece uma resposta. No princípio, Deus. Antes do processo, havia vontade. Antes do mecanismo, havia intenção. Antes da luz, havia a decisão de afalar à existência. Se consideras essa resposta satisfatória, depende das perguntas que estás a fazer. Mas o facto de ainda as estarmos a fazer, milhares de anos depois, diz-te algo sobre o poder daquele primeiro capítulo. E por falar em milhares de anos, há algo notável sobre como este texto chegou até nós. Porque o facto de puderes ouvir estas palavras hoje é um pequeno milagre em si mesmo. Os manuscritos mais antigos conhecidos, contendo o Gênesis 1, vêm dos manuscritos do Mar Morto, descobertos em grutas perto de Qumran em 1947. Fragmentos do Gênesis encontrados ali datam de cerca do 3º século antes de Cristo, o que os torna com mais de 2000 anos. E quando os estudiosos compararam estes fragmentos com o texto massorético medieval, a versão usada na maioria das Bíblias modernas, as diferenças eram espantosamente pequenas. Algumas variações menores de ortografia, uma alteração ocasional na ordem das palavras. Mas a substância, as mesmas 31 palavras hebraicas do primeiro dia,
era praticamente idêntica ao longo de um intervalo de mais de 1000 anos de cópias à mão. Pensa no que isso significa. Antes das máquinas de impressão, antes do armazenamento digital, escribas copiaram este texto à mão, letra por letra, geração após geração. A tradição escribal judaica tinha regras estritas. Se uma única letra estivesse errada, o pergaminho inteiro era destruído e recomeçava-se de novo. O nome de Deus não podia ser escrito de memória. Tinha de ser copiado diretamente de um texto existente. O escriba tinha de se banhar antes de escrever o nome divino. As palavras que lemos hoje no Gênesis 1 são, para todos os efeitos, as mesmas palavras que eram lidas no período do Segundo Templo, e provavelmente muito antes disso. O primeiro dia da criação, tal como descrito no texto hebraico, sobreviveu intacto através de guerras, exílios, impérios a erguerem-se e a caírem, e a quase total destruição do povo judeu várias vezes. O texto perdurou, tal como a luz que descreve. Agora vamos afastar-nos e olhar para o primeiro dia de cima. Porque quando vês a estrutura de todo o relato da criação, algo notável aparece e tem implicações para a forma como entendes toda a Bíblia. Os estudiosos bíblicos notaram há muito que os 6 dias da criação formam um padrão simétrico. Os 3 primeiros dias criam ambientes. Os 3 últimos dias preenchem esses ambientes com habitantes. O primeiro dia cria a luz e as trevas. O 4º dia preenche-os com o sol, a lua e as estrelas. O 2º dia separa as águas de cima das águas de baixo. O 5º dia preenche o céu e o mar com aves e peixes. O 3º dia cria a terra seca e a vegetação. O 6º dia preenche a terra com animais e a humanidade. Não é uma lista aleatória, é uma arquitetura literária, e o primeiro dia está no topo como a sua fundação. Alguns estudiosos chamaram a isto uma estrutura de templo cósmico. No mundo antigo, os templos eram construídos em etapas. Primeiro a fundação, depois a estrutura erguida, e por fim a imagem da divindade colocada no interior. O Gênesis segue o mesmo padrão. O ambiente é construído primeiro, os habitantes são colocados depois, e a humanidade, criada à imagem de Deus, é colocada por último, como a imagem divina na câmara mais interior de um templo. Se esta leitura está correta, então todo o universo está a ser descrito como um templo. E o primeiro dia é o lançamento da sua pedra fundamental. O que significa que não estás apenas a viver num universo, estás a viver num espaço sagrado. E foste colocado aqui com um propósito. E agora, finalmente, aquela palavra hebraica que te prometi no início. O texto diz, e houve tarde, e houve manhã, o primeiro dia. Mas em hebraico não diz primeiro dia, diz Yom Echad, dia 1. E Echad é um tipo muito específico de Não é Rishon, que significa primeiro numa sequência. É Echad, que significa único, unificado, só. Todos os outros dias no Gênesis usam números ordinais. 2º dia, 3º dia, 4º dia. Mas o primeiro dia é simplesmente um dia, não o primeiro de uma série. Um dia que está sozinho. O comentador medieval Nachmanides apontou isto e argumentou que reflete a singularidade deste dia. No primeiro dia, havia apenas Deus e a sua criação. Nenhuma divisão tinha ainda acontecido além da separação da luz das trevas. Havia uma unidade na existência que nunca se repetiria. A partir do 2º dia, as coisas começam a multiplicar-se e a diversificar-se. Mas o primeiro dia tem uma qualidade singular, uma unicidade. E é por isto que isto importa mais do que parece. Echad é uma das palavras mais importantes de toda a língua hebraica. Aparece no Shema, a declaração central da fé judaica. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Echad. A mesma palavra, o mesmo conceito. A unicidade de Deus refletida na unicidade do primeiro dia.
a unidade do Criador codificada na estrutura da própria criação. Isto não é teologia sobreposta ao texto, está incorporado na gramática. Quer esta ligação seja intencional ou não, acrescenta uma camada de significado que enriquece o texto para além de um simples relato da criação. O primeiro dia não é apenas o início do mundo, é um reflexo da natureza do próprio Deus. Então, o que aconteceu realmente no primeiro dia da criação? Se levares o texto a sério, nos seus próprios termos, eis o que o Gênesis descreve. Antes de tudo o resto, havia Deus e caos, um vazio sem forma, um oceano primordial de trevas e potencial. O Espírito de Deus moveu-se sobre a superfície deste caos, suavemente, deliberadamente, como um pássaro a pairar sobre o seu ninho no escuro, sentindo o calor do que está prestes a vir. Depois Deus falou 3 palavras: faça-se luz. E a luz apareceu, não luz solar, não luz de estrelas, algo completamente diferente, algo tão poderoso que, segundo a tradição judaica, teve de ser escondido para proteger as gerações futuras. Uma luz que, se ainda brilhasse, tornaria o engano impossível e a verdade visível de uma ponta à outra do universo. Deus olhou para esta luz e declarou-a boa, adequada ao seu propósito, completa. Depois separou a luz das trevas. O primeiro ato de distinção, a primeira fronteira, a fundação de toda a ordem que viria a seguir. Deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite, reclamando autoridade sobre ambas. E houve tarde e houve manhã. Yom Echad, o dia único, o dia que está sozinho, um reflexo do Deus que está sozinho. A partir destas 31 palavras hebraicas, tudo o resto se seguiria. O céu, o mar, a terra, o sol, a lua, os peixes, as aves, os animais e, finalmente, uma criatura feita à imagem do próprio Deus que passaria os milhares de anos seguintes a tentar compreender o que aconteceu naqueles versículos de abertura. Ainda estamos a tentar, e quanto mais fundo vais, mais há para encontrar. Se queres ver o que aconteceu no segundo dia e acredita em mim, as águas acima dos céus podem ser o conceito mais estranho e mais debatido de todo o relato da criação. Esse vídeo está no ecrã agora. Subscreve se queres continuar a percorrer o Gênesis conosco. Estamos apenas a começar e a partir daqui só fica mais intenso.